lá, não deu para o Lajadense, que perdeu para o Brasil de Pelotas lá em Rio Grande. E o Internacional, hein? Passou no susto pelo Cruzeirinho em Porto Alegre. Hoje tem Grêmio e Novo Hamburgo, Ipiranga e Juventude. É o gauchão aqui no Papo de Boleiro. E a quarta-feira tinha tudo para ser uma noite feliz para os lajadenses, para os colorados, cruzeirenses, enfim, para todo mundo, mas foi só para um lado da moeda. Lá em Rio Grande, foi só para quem torce para o Brasil de Pelotas. Não é pouca gente, né, Sr. João? Não é pouca gente. Muita gente. O Brasil de Pelotas conseguiu colocar 2-1 em cima do Lajadense, tirou o Alviazul da competição e garantiu sua vaga na semifinal. Vai enfrentar o Internacional. Jogo complicado para o Lajadense, a gente já previa, né, Márcio? Comentando no programa de ontem aqui. O Brasil se impôs, foi um jogo aberto. O Lajadense não se encolheu, apesar da torcida do Chavante, que lotou parte do Aldo da Puz ontem à noite lá em Rio Grande, né? Não se intimidou, foi para cima, criou chances, teve oportunidades até de vencer a partida, principalmente na primeira etapa. Teve 2 gols, teve a questão do pênalti assinalado a favor do Lajadense, pênalti do Eduardo Martins, pênalti meio mandrake, né? Que a gente fica analisando. O Brasil saiu na frente, uma cobrança de falta, linda cobrança de falta do jogador do Brasil. Depois o time Chavante conseguiu ampliar o marcador na segunda etapa, aos 28 minutos, aí faltou força pro Alviazul, que não conseguiu reverter. Isso não apaga a bela campanha no gauchão, 5º colocado na primeira fase, vitórias importantes, como contra o Ipiranga lá, jogos bem feitos com a conquista da Recopa aqui na primeira rodada contra o Internacional. Então a gente deixou uma marca boa, deixou uma boa impressão que já vem de alguns anos, né? Faz tempo que a gente não olha o Lajadense pensando em rebaixamento. A gente analisa o Lajadense em qual posição ele vai se classificar. Isso é bastante interessante para o time do interior, um time que tem uma receita bem abaixo de clubes das capitais, da capital, como Inter e Grêmio, que lavam aí grandes salários e tudo mais, e até provavelmente a dupla Caju, que, né, teoricamente seria a segunda força do estado aí. A gente vê um Caxias Capenga caindo para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Se foi, ficou só o Ju, né? Exatamente. E o Juventude aí também, hoje a gente tem o Ipiranga contra o Juventude, jogo daqui a pouco, agora 7h30, né? Eu não acredito no favoritismo do Juventude, eu acho que o Ipiranga vai fazer valer o fator local lá no Colosso da Lagoa e vai sair de campo classificado, e esperar entre Grêmio e Novo Hamburgo. Mas o sério que o Lajadense vem há alguns anos já demonstrando sua força no interior do estado, vem de títulos importantes, e essa campanha, essa eliminação com o Brasil fora de casa, não vai apagar isso aí. Mantendo-se as previsões, as expectativas do que pode acontecer nos jogos de hoje, o Lajadense vai terminar o Campeonato Gaúcho em quinto igual, né? Porque poderiam passar dele o Cruzeiro, o Juventude. Até se tu vê, tá dando a lógica as equipes que estavam acima, né? Tipo, o Lajadense perdeu pro Brasil, que terminou a primeira fase na 4ª colocação, né? Hoje tem a questão do Ipiranga, que enfrenta o Juventude. Então o Internacional passou ontem também. Então o Grêmio, teoricamente, tem um favoritismo a partir de hoje contra o Novo Hamburgo, deve confirmar sua classificação também. Então são tudo equipes acima, e o Lajadense, no somatório dos pontos, realmente deve terminar o campeonato na 5ª colocação. É isso aí, bom. O que não é pouco, né? Não, com certeza não, sobretudo diante da vontade das outras equipes, né? Mais vontade até do que qualquer outra coisa. Mas, exatamente. Sobretudo diante da vontade. E este campeonato de 2015 que trouxe um União Frederiquense com uma vontade louca de seguir. Uma torcida apaixonada. Mais que a vontade, a torcida enlouquecida, né? Cidade que para assistir futebol. Exatamente, a gente vê, são vários momentos assim que a cidade abraça o clube, né? Isso a gente pode ver em várias modalidades também, próprio Carlos Barbosa, que abraçou de uma certa maneira a CBF, um time de futsal, né? São emblemas assim que... E aqui a gente até comentava assim uma vez, a gente discutindo, acho que nós estávamos no almoço aí, não lembro. Nós estávamos comentando que o Vale do Taquari tinha tanta coisa que ninguém abraçava nada, né? Tem o futsal de elite, tem um futebol de elite, tinha um basquetebol com Bira também, tinha o time da Avates de vôlei também de elite. Então tinha tanta coisa que todo mundo se dividia e ninguém ficava com nada. Patinação de elite? Patinação do Marcel, campeão e pan-americano, tricampeão pan-americano. Então são coisas que a gente vê tem muita coisa, só que talvez o torcedor que se diz torcedor hoje não enxerga que tudo isso são custos, né? Depende, como lá em Carlos Barbosa só havia CBF,
para representar o município, vamos dizer assim, fora do estado e até do país, né? CBF é campeão de Libertadores, campeão do mundo de futsal. Então são situações diferentes que acabam atingindo equipes que normalmente são carentes de torcida. A gente briga aqui pelo torcedor do Lajadense, a gente briga pelo torcedor da LAF, mas não adianta. O certo é que o Vale é muito rico, tanto de economia forte, uma economia fortificada, população, BIP, aquelas coisas, tudo para cima, né? E no esporte não é diferente, mas isso acaba dividindo o torcedor, que agora hora vai para um lado, hora vai para o outro e não vai para lugar nenhum. Exatamente, acaba não enchendo nunca lugar nenhum, né? Mas o torcedor do Colorado, que costuma ir ao Beira-Rio, costuma dar um bom público lá no Beira-Rio, ontem viu o seu time assustar, Diogo. Diante do Cruzeirinho, empate em 2-2. Jogo polêmico. Olha... Teve Bruno Grassi aí, ex-goleiro do Passo Fundo, fechando o gol aí. Primeiro tempo foi 1-0 pro time do Cruzeiro, um gol já no término da primeira etapa. Mas o Bruno Grassi foi o grande nome da partida no modo geral. O goleiro do Cruzeiro fechou o gol, não deu chance para os atacantes colorados, que na segunda etapa, com 2 pênaltis, né? Não faz um, vale o outro, né? Parece coisa assim, né? O Lisandro Lopes acabou marcando 2 vezes e colocou o Inter, deixou o Inter em igualdade. O Inter chegou a estar perdendo de 2-0 pro time do Cruzeiro. Um resultado até inesperado, né? Uma surpresa dentro do Beira-Rio, né? O Colorado buscou o empate e aí sim, na cobrança de pênalti, acabou classificado em virtude da qualidade do seu elenco, vamos dizer assim, da falta de pontaria, vamos dizer, dos jogadores do Cruzeiro, que acabaram isolando muitas bolas. Desde ontem, Diogo, mas não só ontem, já alguns jogos, sobretudo a torcida gremista está cutucando os colorados em função do grande número de pênaltis marcados nos jogos do Inter. Os que foram marcados foram de fundamento, de fato aconteceram, ou mais uma vez o torcedor gremista tem motivo para dar aquela cutucada? Na verdade, Márcio, a gente olha, tem a questão muito claro, tem as regras da arbitragem, né? Essa questão ali, por exemplo, ontem os 2 pênaltis a favor do Internacional foram marcados por bola na mão, né? E o questionamento era que a mão na bola, quer dizer, foi marcado por mão na bola, não bola na mão, né? Então esse é o questionamento, só que na verdade, a partir de regras da própria FIFA, isso foi alterado lá em 2012, né? Então mudou a direção da bola, é assinalado. Desviou a bola, então, na verdade, o Inter está tendo muitos pênaltis, mas eu acho que desses tantos pênaltis assinalados, eu acho que são poucos os questionados, assim, se for ver, né? Então, na verdade, o volume, talvez pelo volume de jogo, o Inter cria de jogada dentro da área, vai saber. Ontem, realmente, o que dá para se questionar a arbitragem é a questão dos cartões, né? Eu acho que foi em excesso, o primeiro cartão amarelo, o primeiro pênalti. Na verdade, o que dá para entender é o seguinte: ele deu o pênalti, deu o cartão amarelo. Depois foi uma jogada igual, e ele também tinha que dar o cartão amarelo. Então foi um critério adotado pela arbitragem. Mas o certo, eu acho que questiona o primeiro cartão, né, que foi uma jogada lateral, que a bola não ia em direção ao gol, houve a interceptação por meio do braço do jogador do Cruzeiro, né, e a aplicação do cartão amarelo. Eu acho que esse cartão foi exagerado. Mas o segundo gol dá pra fazer o segundo pênalti assinalado, dá pra fazer uma interpretação diferente, porque a bola ia em direção ao gol. Então interceptou, de repente tomou o cartão em função disso, mas eu acho que esse é o questionamento. Em função dos pênaltis, eu acho que foi bem assinalado, né? O D'Alessandro acabou errando o primeiro, o Lisandro Lopes fez o segundo, mas eu acho que se é para discutir arbitragem, é para discutir critério e não regra. A quantidade de pênaltis que vem sendo marcada pode ser uma evidência de que o ataque do Internacional está mais efetivo, apesar de não estar, talvez não esteja conseguindo chegar tanto dentro do gol, mas ali na área está chegando, porque é ali que acontece o pênalti. Sim, claro. Na verdade é um questionamento. O Inter tem elogio ao ataque, na verdade. O Inter tem feito bons jogos, um bom volume de jogo. O que falta muitas vezes, o Inter tomou um calor ontem, porque a sua defesa vazou demais, né? O sistema de meio campo com a defesa ali faltou. O Inter mostrou de novo aqueles problemas de aproximação, problema de zagueiro, de coberturas. Isso foi o problema. O Cruzeiro jogou à vontade no seu ataque, né, e acabou abrindo o placar e saindo em vantagem de 2 gols. Mas a recuperação internacional se dá muito em função do volume de jogo do segundo tempo, né? O Inter pressionou, buscou o jogo, propôs a partida e aí acabou ocasionando as 2 penalidades. Claro, dá pra analisar. O pênalti é uma desgraça, né? Porque tu pode ver de qualquer maneira. Como é que o jogador vai saltar pra evitar se ele não faz o movimento do braço? Claro, é verdade, eu também concordo, né? Se tu tá pulando na bola, tu não tem intenção de botar o braço na bola. Mas isso aí daí tem que discutir a regra e não a questão do jogador estar dando uma voadeira na bola. Bom, esse resultado de 2-2, depois o Internacional 3-1 nos pênaltis, deu a vaga ao Internacional na semifinal, vai jogar contra o Brasil de Pelotas, jogo em Porto Alegre, porque o Internacional ficou em primeiro.
no Gauchão. Vou te corrigir. A gente sempre falou que era um jogo só, na verdade, a partir de agora são 2 jogos. O Inter joga a primeira já, final de semana em Pelotas, ou lá no em Rio Grande, no Alto Tapuço, e tem um jogo de volta em Porto Alegre. Mas a decisão é em Porto Alegre. Sim, decisão em Porto Alegre, exatamente. O Inter, pela campanha da primeira fase, a partir de onde chegar, vai decidir sempre em casa. A ideia era chegar nisso. Isso, 2 jogos, torcedor. 2 jogos. Primeiro, então, deve ser lá na região sul, e o outro em Porto Alegre, que é o mais decisivo, vamos dizer assim. Isso que define. Em Porto Alegre. Hoje à noite tem Grêmio e Novo Hamburgo. Há expectativa de uma surpresa. A surpresa não tem como ter expectativa, né? Mas enfim, pode acontecer uma surpresa, quase como aconteceu ontem. Olha, na verdade, pelo que o Grêmio tem apresentado, o Grêmio vem numa consolidação de esquema, de jogo, de manutenção de jogadores. É um time mais afirmado hoje que o próprio Inter, né? Mas com certeza, surpresa a gente não previne, né? Isso aí não tem como prever. Tem expectativa de surpresa, não? Na verdade, não tem como. Na verdade, o que pode fazer realmente, o Grêmio tem alguns desfalques importantes. O próprio Christian Rodrigues, que era esperado hoje para fazer sua segunda partida do camisa do Grêmio, não vai atuar de novo, tá fora. O Filipão mantém um mistério em algumas posições, com a manutenção do Yuri Mamute ou o retorno do Brian Rodrigues no ataque. Mas são situações que não mudam o esquema de jogo que o Filipão vem adotando na equipe do Grêmio. O certo é que, com certeza, pode sim o Novo Hamburgo aprontar para cima do Grêmio. É uma equipe calejada, é uma equipe experiente, tem jogadores que são ídolos das duas torcidas, como Magrão, Leandrão, Luiz Mário, jogadores que já tiveram passagem marcante para a dupla Grenal e podem sim fazer diferença. O Novo Hamburgo já engrossou o caldo contra o Grêmio lá no estádio do Vale, na fase de classificação, e pode repetir agora na Arena. Mas claro, o Grêmio sempre favorito pelo que tem apresentado. E o Ipiranga, o time do técnico, não, do jogador, Paulo Baier. O Ipiranga hoje, como eu até comentei no início do programa, é o favorito em cima do Juventude pelo fator local, né? E pelo que tem, já apresentou. A fase do Juventude também, daquela que não perdia mais ninguém. Tem a questão, vai vestir laranja. Não vai vestir laranja porque o Ipiranga vai vestir amarelo, né? Então não vai vestir laranja. Já começa por aí. Então, eu acho que se fosse apostar hoje, vamos dizer assim, cavalinho ali, eu apostava no Ipiranga. Mas claro, futebol é imprevisível, assim como eu também apostava no Ipiranga contra o próprio Lajadense lá em Erechim. A gente acabou fazendo o seu tema de casa muito bem feito lá, acabou vencendo. O Juventude é uma equipe mais experiente, é uma equipe que tem, assim como certo que o Paulo Baier vale por todos, né? Sim. De experiência. Mas o Juventude é uma equipe mais calejada, mais montada até por caras do elenco de Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Então a gente espera aí, vai ser um grande jogo. Eu acho que assim como foi o Brasil de Pelotas Lajadense, vai ser agora Ipiranga Juventude, um jogo inesperado aí, qualquer um pode ser de campo com a classificação. Você vai acompanhar isso tudo hoje à noite. Os resultados nós voltamos amanhã para dizer quem são os outros 2 semifinalistas do Gauchão 2015. Tá bom esse Gauchão, né? Tá bom. Tá bom. Fazia tempo que eu não tinha um campeonato tão bom. Essa fase de classificação, então, foi sensacional. Porque até o última rodada... Né? Até os 47 lá no estádio do Vale, né? Exato. Mudou tudo. Eu gostei dessa de ponto. Sem corrida. Bom, né? Quem não gostou foi o Caxias, o Avenida e União Frederiquense. O resto todo mundo curtiu. Mas a gente volta amanhã, porque também vamos falar da LAF, que joga no fim de semana, começa as atividades intensas que vamos ter durante o ano. E amanhã, depois, a redação informativa. Até mais. Abraço.